Pode começar aí, pastor. Ok, pessoal, eu queria desde de já agradecer, né, pelo convite. É a segunda vez nesse modelo, nesse formato, pelo Zoom. Eu tive uma vez só, inclusive também nesse aspecto de ajudar aí o Ministério de Educação Cristã da Igreja, né? Foi presencial, mas já faz acho que uns 5 anos, né, pastor Marcos? Mais ou menos. Na época, acho que o Eliel ainda estava lá em Mauá com vocês, né? Então, privilégio aí, prazer muito grande poder compartilhar e ao mesmo tempo, a gente aprender, né, da palavra de Deus, especialmente sobre esse tema que é um tanto, eu queria dizer assim, um tanto quanto desafiador, especialmente em relação a coisas que normalmente a gente não lida com frequência ou com o dia a dia, né? Normalmente, quando a gente fala sobre céu e inferno, a gente leva, a nossa mente vai para algo que é muito fora do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, né? Mas a Bíblia sempre menciona esses temas como algo importante para nós e que tem lições para nós. Eu queria ler só de início um verso, e aí eu vou abrir aí com vocês uma apresentação de PowerPoint, que tem aí um pouco mais de informações, e a gente vai lidando aí gradativamente com os temas dentro desse aspecto aí do céu e inferno, e eu vou abordando isso com vocês. Mas o texto que eu queria convidá-los a ler comigo está lá em João, capítulo 17, verso 3. João 17, 3. Abra a sua Bíblia aí, e eu quero de início ler esse texto que creio ser aí muito interessante para nós, né? Especialmente no que consiste aquilo que nós chamamos de vida eterna. João 17, verso 3 diz assim: e a vida eterna é esta. Ou seja, João está dizendo de forma muito clara e categórica para nós que a vida eterna, isso que normalmente está atrelado à nossa compreensão do céu, é que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu vou lidar um pouquinho mais com detalhes dentro disso, mas basicamente João ele trabalha sobre o aspecto de que o desfrute da vida eterna, antes de ser apenas um lugar, ele é também uma experiência de estado, ou seja, de você desfrutar de algo que é dado a nós já hoje, ou seja, nós já desfrutamos, uma vez que somos salvos em Cristo Jesus, nós já desfrutamos da vida eterna. E essa vida eterna é desfrutada à medida em que nós conhecemos ao Senhor. Caminhamos com Ele, vivemos com Ele, desfrutamos da sua presença e dia após dia nós desfrutamos desse estado da vida eterna que será pleno no momento em que nós estivermos com o Senhor. Mas já é uma experiência presente, ou seja, nós já desfrutamos dela. Então eu queria nesse momento aí, compartilhar com você. Vou abrir a tela do PowerPoint e a gente vai interagindo. Eu vou ser deslocado aí para o canto superior da tua tela, mas você vai continuar aí interagindo comigo enquanto o slide é apresentado aí para vocês, tá bom? Joia, deixe-me só ver um detalhe aqui. Estou tentando ampliar aqui para não ficar aquela telinha pequenininha. Só para um feedback aí, tá visível aí para todos? Tá ok? Tá muito pequeno? Me deem um feedback porque eu não consigo saber aí. Pra gente aqui tá ok, pastor.
Joia. Então, vamos lá. O tema aí é céu e inferno, foi um tema proposto aí pelo próprio pessoal, então quero interagir um pouquinho sobre isso com vocês. Quando a gente pensa sobre céu e inferno, a gente precisa lembrar que essa temática de céu e inferno, ela está dentro de uma dinâmica maior, em que nós lidamos isso dentro de um tema maior, que na teologia sistemática nós chamamos de escatologia. Se você estudou um pouquinho mais sobre isso, céu e inferno precisa ser tratado dentro desse tema maior. Porém, escatologia é um tema muito grande. Você tem muitas coisas que poderiam ser tratadas, né, dentro desse tema maior, e, inclusive, não só serem tratadas dentro desse tema, mas você também lida com inúmeras percepções diferentes umas das outras, né? Você tem alguns que creem num determinado ponto, você tem alguns que creem de uma forma diferente. Então, o tema da escatologia é um tema difícil porque você tem esse aspecto controverso no fato de que muitas pessoas têm compreensões diferentes. O meu intuito com você hoje aqui, com cada um que está presente, é lidar, sim, com esse aspecto dentro da escatologia, mas naqueles pontos que são mais pontos pacíficos, aquilo que é a compreensão comum e geral de todos, até para a gente não entrar nesse aspecto de discussões aí que podem não nos levar a nada. Para isso, vocês têm aí o pastor Marcos, que manja bem de tudo quanto é tipo de teologia, vai poder aprofundar isso com vocês. Então, eu delego aí para ele, para que ele faça isso posteriormente com vocês, se ele achar necessário, se os irmãos também acharem necessário. Mas dentro do aspecto da escatologia, a escatologia ela é baseada em textos proféticos, que apresentam para nós um considerável simbolismo. E o tema escatologia tem sido muitas vezes caracterizado por especulação e confronto pelas várias linhas de interpretação, que eu falei para você. Tem gente que pensa de uma forma, tem outros que pensam de outra forma, dentro das possibilidades que a gente tem no estudo da escatologia. E, embora nós tenhamos que admitir e lidar com essas dificuldades na interpretação dos textos proféticos, o propósito das verdades escatológicas é trazer exortação e conforto ao povo de Deus. O texto, por exemplo, de 1 Tessalonicenses 4,18, Paulo ele escreve e ele encerra um tema em que ele trabalha sobre esses irmãos que morreram com Cristo, e ele diz o seguinte: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quando nós estudamos escatologia, lembre-se disso, nós olhamos para a Escritura de Deus a fim de nos consolarmos com o fato de que, a despeito do que vai acontecer para frente, na nossa história, na história do mundo, na história de todas as coisas, há conforto e consolo para o povo de Deus, porque a história das Escrituras revelam para nós que Deus sempre está no controle de todas as coisas. E especialmente para um momento como esse, que a gente está lidando com essa pandemia, um cenário difícil, complicado. Meu desejo é que você também se sinta consolado pela palavra de Deus, por esse tempo juntos aqui, e a gente, dentro dessa interação, poder perceber Deus falando conosco, tá bom? Outro detalhe, antes que você me pergunte, mas Gilson, o que é escatologia? Eu entendi que tem alguma coisa relacionada ao futuro, mas me fale com mais clareza. Escatologia diz respeito ao estudo das últimas coisas, ou seja, estudar tudo aquilo que diz respeito ao futuro. E ela está relacionada, portanto, à consumação da história, à conclusão do plano de Deus para o nosso mundo aqui, e, em especial, está relacionada à promessa de retorno de Jesus à Terra. Irmãos, isso daí é extremamente significativo para nós, tá bom? Quando nós estudamos escatologia, nós estamos estudando especialmente sobre a promessa do retorno de Jesus. Aquilo que ele diz em João 14, eu fui preparar lugar, mas eu vou voltar para que vocês estejam para sempre comigo, e em tantas outras passagens das Escrituras. Então, seguindo aí, a gente também tem que lidar com
algumas percepções contemporâneas que olham para esse aspecto das últimas coisas e cada um quer inventar uma forma diferente de compreender esse fato, né? Você tem aí alguns filmes que foram propostos ao longo da história. Um deles é muito interativo aí para crianças, o Wall-E. É um filme muito legal, muito bom, já assisti com os meus filhos. Outros aí que também são comentados, por exemplo, algum tempo atrás nós tivemos esse de 2012, que narrava o fim do mundo, e na verdade a gente percebeu que não adianta datar porque não deu certo, né? Não foi em 2012, conforme um calendário maia que apontava isso, né? E talvez o mais desconhecido de nós cristãos é o filme Cristão Deixados para Trás, que é uma série, né, muito assistida, acho que alguns dos irmãos talvez já tenham assistido, que trabalham aí esses aspectos das últimas coisas. Mas como o intuito não é comentar esses filmes, apenas apresentar essas propostas contemporâneas, a gente tem aí alguns filmes que narram esses eventos apocalípticos e dentro desse cenário maior, tá bom? Mas vamos, então, entrar aí, de fato, no que a gente gostaria de falar aí ao longo dessa noite, dessa palestra. Eu acredito que a gente, na nossa vida aqui, enquanto nós estamos vivos, há duas realidades que interagem na nossa história, e nós vamos lidar com elas em todos os momentos. Uma delas é em relação ao céu, que normalmente a gente pensa em algo para cima, né? Porque é a nossa ideia de algo que nos reflete a presença de Deus, que está nos céus, como a própria Bíblia menciona, mas tem também uma segunda realidade, que é o inferno. Ou seja, a gente transita nessas duas coisas enquanto a nossa vida está aqui, porque à medida das decisões que nós tomamos, essas duas realidades, uma delas passa a ser parte da nossa vida. Na verdade, uma já faz parte, conforme as Escrituras, porque o inferno já é parte da história de todos aqueles que não conhecem a Deus, mas o céu pode fazer parte de uma realidade daqueles que conhecem, entregam a vida a Jesus. Gilson, como que você chega a essa conclusão? João, capítulo 3, se eu não estou enganado, no verso 36, Jesus diz o seguinte, que ele veio para apresentar a salvação, a vida eterna, mas quem não crê em Jesus já está condenado. Ou seja, a realidade do inferno, quer você goste ou não, quer você queira ou não, ela já faz parte da realidade humana. Morreu nesse mundo aqui, você vai para o inferno se não entregou a sua vida a Jesus. E não sou eu, Gilson, que estou falando. É o próprio Deus por meio da sua palavra. Mas o céu pode se tornar essa realidade para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, à medida em que entregam a vida a Jesus, tá bom? Então, pensando sobre o céu é frequentemente citado no Novo Testamento. Nós temos aí 52 vezes, só em Apocalipse, e especialmente relacionada com Deus, sua presença, e as conclusões parecem ser muito coerentes aí nesse sentido. Por exemplo, eu quero citar aí um teólogo, um ótimo teólogo, que é o Millard Erickson, e ele diz o seguinte: o aspecto principal do céu é proximidade e comunhão com Deus, que é espírito. Lembra que eu li no início, João 17:3, a vida eterna é esta, que conheçam a ti e a Jesus, a quem o Senhor enviaste? Uma das coisas muito claras em relação ao céu é que esse desfrute da comunhão com Deus, que agora nós já desfrutamos dessa realidade, mas desfrutaremos de forma plena, quando nós estivermos com Ele no céu. E se Ele não ocupa espaço, favorece a ideia do céu como um estado. Lembra que eu comentei do estado também? Esse aspecto de algo que nós desfrutamos e nós vivemos. Por outro lado, nós também teremos corpos, o que indica para nós que ter um corpo pressupõe também um lugar, né? E é isso que está aí, né? Jesus está num corpo glorificado, nós teremos corpos glorificados, e o céu é contrastado com a terra, que é um lugar. Ou seja, essas duas coisas caminham dentro da compreensão do céu. É um estado, mas é também um lugar. É uma condição de que nós desfrutamos,
e desfrutaremos de forma plena, mas é um lugar também que nós estaremos, no caso, com o Senhor. Ok? Então, mais detalhes sobre o céu. E aí eu quero citar o Russell Shedd. É provável que seja mais seguro dizer que, embora o céu seja tanto lugar como estado, as duas realidades aí, é primeiramente estado, tá? Porque a gente já desfruta da vida eterna aqui e agora. A marca distintiva do céu não será um lugar específico, mas uma condição de bem-aventurança, de impecabilidade, de gozo e de paz. E aí, negrito, que eu coloquei aí para você pensar nesse aspecto aí, nesses detalhes. E citando um outro teólogo, Alain Pierrat, ele aborda o assunto dizendo que o céu pode ser também visto sob o prisma da continuidade e descontinuidade. Eu vou lhe dar um pouquinho mais a respeito disso e a gente vai interagindo. Eu sei que talvez você tenha aí perguntas e respostas. Eu quero tentar responder algumas daquilo que eu puder responder e aquilo que eu tiver condições de responder, mas vamos fazer o seguinte, vamos manter aí a palestra e lá no final eu abro aí, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa responder, a gente responde no final, ok? Então vamos lá. Sobre continuidades, e alguns textos aí são muito importantes para nós, Mateus 8:11, Mateus 22, 23 a 33, Lucas capítulo 13, verso 28, eles relatam esse aspecto da continuidade quando se refere à questão da alma, né? A alma é uma pessoa, e toda pessoa tem a sua alma, é a mesma que existiu na Terra, e nós teremos autoconsciência. Alguns acham o seguinte, né? Que quando nós formos para o céu, você se esquecerá, ou Deus vai fazer um backup na tua memória e vai apagar toda a tua memória de tudo que você viveu aqui na Terra. Eu não acredito nisso, porque o céu fará sentido à medida que a gente compreende o porquê nós estamos lá. E o porquê nós estamos lá é por aquilo que nós experimentamos em Cristo aqui na Terra, enquanto estávamos aqui. E alguns vão falar, não, mas como isso é possível, Gilson? Se a gente tem a condição pecadora e tal, a gente vai lembrar dos nossos pecados, a gente vai lembrar de tudo isso? É claro que nós vamos ter a mente de Cristo de forma total, plena e completa. Ou seja, não será um problema para você lidar com as memórias do passado e da nossa vivência aqui. O outro detalhe é que nós reconheceremos também uns aos outros no céu. Um exemplo que pode ser interessante nesse aspecto é que quando você lida com aquela passagem do rico e Lázaro, e eu sei que há uma tensão nesse aspecto, porque alguns acreditam que seja apenas uma parábola, mas outros, como eu, acreditamos que, pelo fato de Jesus citar nomes nessa parábola, ele estivesse se referindo a uma situação real, a uma situação que, de fato, é verídica. E a gente percebe que naquela passagem, o rico está olhando para Lázaro no seio de Abraão. Eu vou lidar com esse negócio de seio de Abraão, o que significa isso, mas a gente percebe a autoconsciência em relação a essas duas realidades, céu e inferno. O rico estava no inferno, numa chama tremenda, e Lázaro estava lá na presença de Deus, naquilo que no texto diz de seio de Abraão, né? Mas deixa um pouquinho, eu vou falar sobre isso mais para frente, ok? Então, dentro disso, a gente vai reconhecer uns aos outros, por causa do nosso autoconhecimento. Conhecer a nós mesmos significa saber que somos o que nós somos e quem nós somos em relação aos outros, ao nosso redor. E a autoconsciência é construída sobre relações, tá bom? Manteremos memória das coisas passadas. Os profetas não seriam reconhecidos se não lembrássemos do Antigo Testamento, e o nosso julgamento exige lembrança do passado. Então, tem alguns detalhes aí que nos reforçam nesse fato de olhar para o céu como um estágio também de autoconsciência. Nós, necessariamente, precisamos lembrar daquilo que aconteceu. Isso eu acredito de forma muito clara, muito plena, e citei aí uma passagem que pode ser um detalhe aí que aponta para nós essa realidade, tá bom?
Outros detalhes aí sobre a questão da continuidade. Os nossos sentidos continuarão, ok? Emoções, alegria. Eu acredito que talvez com apenas uma diferença, né? É que nós desfrutaremos de sentimentos de prazer, de alegria, porque a gente vai estar na presença de Deus, adorando ao Senhor. E eu acredito que tristeza, dor, luto, nada disso mais fará parte da nossa história, porque nós desfrutaremos de um momento diferente, né? E não haverá nada no céu que será capaz de tirar a nossa alegria no Senhor. É legal que Apocalipse diz lá no final, né, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Percebe aí a diferença, né, de sentimentos de alegria e sentimentos de tristeza? E a gente tem isso dentro dessa dinâmica do céu. Os nossos corpos continuarão, mas de forma ressuscitada, e eu quero aqui dizer corpos glorificados, ou seja, corpos perfeitos, tá bom? E você vai ser 100% o que Deus te criou para ser, de forma total, plena e completa. E se o mundo por vir, algumas descrições sugerem familiaridade com aspectos terrenos, né? Tem a dinâmica da vida, trabalho, serviço, adoração. Eu sei que isso mexe com aquele aspecto de lidar com o fato de que a gente normalmente cresce com aquela perspectiva. Eu vou para o céu para descansar. Sim, há descanso no céu. Mas também há um texto das Escrituras que diz que Deus trabalha ainda hoje. Ou seja, é um lugar de desfrute pleno e total, mas que nós teremos o desfrute de contemplar coisas ali. E interessante que eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, é que normalmente a nossa imagem do céu é um lugar de monotonia. A gente pensa isso, eu vou ficar lá no céu cantando, e cantando, e cantando, e cantando, e quando eu achar que cantei demais, eu vou cantar, e cantar, e cantar mais um pouco, e aí a gente fica assim, poxa, o céu parece um negócio meio... não é tão legal assim. Mas eu queria te ajudar a começar a pensar sobre o céu, e dentro disso que eu já comentei, especialmente do texto de João 17:3, em que o céu é desfrutar da presença de Deus. E pense um pouquinho. Quando a gente pensa sobre Deus, Deus é um ser ilimitado, ou seja, um ser que, por mais que você o conheça, você nunca chegará a um conhecimento pleno e total dele. Hoje, aqui, enquanto nós estamos nesse mundo, e nós já desfrutamos dessa realidade da vida eterna, conhecendo ao Senhor, por mais que nós o conheçamos, e a palavra de Deus, as Escrituras, são o instrumento e o canal para nós termos esse conhecimento, mas a palavra de Deus, as Escrituras, elas não revelam tudo de Deus. E isso é surreal para nós. A palavra de Deus revela o que Deus quis dar a conhecer. Isso é interessante porque uma das coisas que me faz pensar no céu como uma experiência surreal é que você vai conhecer um Deus ilimitado e que, por mais que você o conheça, você será surpreendido por mais coisas em que você ainda não conheceu de Deus. Se a gente fosse aplicar a nossa realidade, é como se você lidasse com a seguinte questão. Você está num relacionamento com Deus, conhecendo a Deus, e cada momento você é surpreendido com novidades de Deus. É como se você falasse assim, nossa, Senhor, mais isso? Nossa, Senhor, eu não sabia disso. E Deus se revelando a nós de forma ilimitada e completa, nós o conheceremos dia após dia, pensando na nossa imagem de tempo, né? Vez após vez, sem nunca dissecar todo o conhecimento de Deus. Gente, eu penso dessa forma em relação ao céu, isso me dá, assim, um prazer enorme, porque o céu não será de forma alguma um lugar monótono. Pelo contrário, conhecer a Deus de forma plena, o que nós aqui desfrutamos de forma não plena e total, porque o nosso pecado nos atrapalha, as nossas circunstâncias nos atrapalham, e a gente ainda não desfrutou isso de forma plena, isso é surreal para nós. Então, não pense no céu como um lugar monótono. Pelo contrário, pense no céu como um lugar de prazer
incontável e prazer que você não tem condições nem de relatar. É legal que há um texto das Escrituras que o apóstolo Paulo, ele cita um homem, mas nós cremos que ele não está citando um homem desconhecido, ele está citando a si mesmo, embora ele não diga que é ele, mas de que ele tem essa experiência de contemplar o céu. Se eu não estou enganado, é em 2 Coríntios, capítulo 12 ou 13, em que ele relata e ele diz, eu não consigo nem falar, expressar o que os meus olhos viram, o que eu fui capaz de contemplar quando tive essa visão do céu. E aí é legal que esse texto está atrelado àquela experiência do espinho da carne, em que Paulo diz, para que eu não me ensoberbecesse pelas revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. Então, perceba que o céu não é um lugar monótono. Pelo contrário, um lugar de experiências profundas com Deus. E isso nos alegra em lidar com o aspecto do céu. Tá joia? Então, vamos aí, continua. Em relação à descontinuidade, o que deixa de ser para nós cristãos em relação ao céu? Não haverá mais morte. Ou seja, acabou a realidade da morte. Não se tem mais morte. Eu vou ler para vocês 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir comigo, que diz assim para nós, o último inimigo a ser destruído é a morte. No céu não existirá mais morte. A morte foi destruída, e destruída de uma vez por todas. Não haverá escuridão ou noite, ou seja, acabou toda essa realidade de medo, de obscuridade. No céu não existe, porque Deus será a luz que brilha no céu, tá bom? Não haverá mar, Apocalipse 21:1. Não haverá maldições, Apocalipse 22:3. Não haverá doenças, luto ou dor, Apocalipse 21:4. Não haverá mal, Apocalipse 20, de 10 a 15. E Deus habitará com o homem numa comunhão plena. E quando eu digo plena, é que não haverá nada que atrapalhe essa comunhão. Por isso estou dizendo isso constantemente a você. A experiência do céu será uma experiência profunda para nós cristãos que entregamos a nossa vida para Jesus. Quero ler Apocalipse 21:3 também para você. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir e acompanhar comigo. Eu estou colocando textos aqui, muitos textos, mas não vai dar para a gente lidar com todos, senão nós vamos ficar aqui até amanhã e nem eu aguento e nem você me aguenta falando por tanto tempo assim. Mas Apocalipse 21, verso 3, diz assim para nós, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, ou seja, Deus está habitando com os homens. Deus está em comunhão com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, essa é a maior expectativa do meu coração em relação ao céu. Eu quero conhecer Deus de forma plena, sem nunca conseguir conhecer tudo que se pode conhecer de Deus. Isso, para mim, é algo que me fascina em relação ao céu, em relação ao próprio Deus. Continuando, a gente chega, então, no aspecto do inferno. Eu sei que tem muitas outras coisas para tratar em relação ao céu, mas eu quero tratar num outro momento, na sequência aqui da nossa palestra, mas quando eu for lidar com a questão da volta de Cristo e a questão da morte, porque a morte nos leva a essa realidade de céu ou inferno, ou a volta de Cristo nos leva a essa realidade de céu ou inferno. Então, segura um pouquinho aí, a gente vai lidar mais com isso. Sobre o inferno, a ideia sobre o inferno. No agnosticismo, que tem a ideia aí de conhecimento, era algo muito comum na época ali do Novo Testamento, mas alguns trazem essa teoria até hoje. Eles acreditam que é impossível obter a certeza de que existe uma realidade chamada inferno. Ou seja, para essas pessoas, inferno não existe. Não tem como afirmar isso, pois não se pode determinar o que acontece depois da morte. Em outras palavras, é aquela situação assim, ninguém foi lá e voltou para dizer como é que era, entendeu?
Então, o resultado é encolher os ombros e dizer, eu não posso fazer nada, eu não tenho como afirmar isso. Mas, qual que é o problema dessa posição? É que para dizer isso que eles estão dizendo, automaticamente, eles precisam negar as escrituras. Porque, embora a gente não possa ir e voltar, não significa que as escrituras não saibam disso. Porque o Deus que sabe todas as coisas nos revela nas escrituras que o inferno é uma realidade, o inferno existe, tá bom? Então, esse é um primeiro ponto aí, uma primeira ideia. Outra ideia, a ideia do aniquilamento, né, da alma, o aniquilamento da raça humana, ou seja, reduzir a nada. Acabou a nossa experiência aqui, não existe uma experiência após a vida e morte aqui, nesse mundo que nós temos. O mundo pós-morte só existe na imaginação humana, acreditam nessa ideia, e quando nós morremos, nós apodrecemos, e é melhor isso do que uma existência eterna no inferno sem fim. Basicamente, se eu pudesse resumir essas duas expressões, elas são citadas pelo Shedd, tá bom? Sobre o livro sobre imortalidade. Quando a gente lida com isso, na verdade, essas duas opções são opções de querer negar essa realidade para não lidar com as decisões que nós precisamos lidar no presente. E eu acredito que a principal delas é crer ou não em Jesus. É só com essa decisão que você pode, então, se abrir para a realidade do céu. Fora ela, não. E essas pessoas inventam essas ideias e essas compreensões para negar essa realidade e dizer que não precisam responder à fé nesse mundo aqui. Tá bom? Ainda outras ideias, né? Uma delas aí é o universalismo. A ideia de um inferno eterno contraria a revelação bíblica, ou seja, essas pessoas não conseguem acreditar nessa realidade de um Deus eternamente amoroso e poderoso e que, ao mesmo tempo, condena pessoas ao inferno, né? Assim todos serão salvos no final, ou seja, ninguém vai padecer no inferno. Deus vai dar um jeito de, no final das contas, resolver a coisa e todo mundo ir para o céu, né? Ou desfrutar do céu, porque não vai existir o inferno. Se eu não estou enganado, quem acreditava nisso era John Stott. Por incrível que pareça, ele escreveu muitos livros excepcionais, mas ele acreditava nessa versão do universalismo. Mas sem entrar no mérito aqui, na questão, eu acho que era uma compreensão dele. Vamos aí para uma outra, condicionalismo. Algumas condições precisam ser preenchidas antes que o pecador possa receber uma existência eterna. Essas condições são duas, Deus precisa outorgá-los ao homem, que precisa recebê-la, e a salvação inclui a outorga da imortalidade. Ninguém a receberá se não crer, e ninguém que verdadeiramente crê deixará de recebê-la. Basicamente é o seguinte, nessa condição aqui, inclusive é o nome, né, condicionalismo, a ideia da eternidade, da imortalidade da alma, ela está diretamente vinculada só àqueles que creem em Deus. Ou seja, se eu creio em Deus, a minha alma é imortal, é eterna. Se eu não creio em Deus, acabou a vida aqui, acabou tudo, não tem inferno, não tem nada disso. Tá bom? Então, para você entender um pouquinho aí as compreensões que existem dentro disso. Porém, vamos ao ensino bíblico, né? Antes do que ficar com as ideias dos outros, vamos para aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. A Bíblia ensina sobre um inferno sem fim, que não pode ser retirado do Novo Testamento. Está lá. Eu não posso negar algo que está lá. Tanto quanto um céu sem fim. A Bíblia diz isso também, como diz o J. Packer, tá? Tanto o céu quanto o inferno encontram-se diante da humanidade como realidades escatológicas. Por isso que eu comecei falando de escatologia, porque está dentro desse contexto maior que é importante aí para nós, tá bom? Então, essas realidades são inescapáveis, segundo as escrituras, e biblicamente desvendadas para nós. Você tem ela revelada nas escrituras. Você tem elas reveladas nas escrituras, tá bom? Evidentemente,
a lógica também nos faz concluir que se há felicidade eterna, também deve haver juízo eterno. O texto de Mateus 25, eu diria que é crucial aí, por isso eu vou te pedir para abrir a palavra de Deus aí comigo nesse momento. Mateus 25. Mateus 25, verso 46, né? Eu vou ler o verso 41 primeiro, porque ele já aponta essa ideia do inferno, e no verso 46 ele fecha aí a questão. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Você vai lá para o final, verso 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Conseguem perceber como a Bíblia diz sobre essas realidades de forma muito clara? E a gente não pode negar as Escrituras. Se está lá, eu preciso crer naquilo que a palavra de Deus nos orienta, tá bom? Tem aí uma série de bases bíblicas que relatam e retratam essas realidades, mas fica aí para você, num segundo momento, ler, estudar, compartilhar e tal, e aprender um pouquinho mais sobre isso, tá joia? Ainda sobre o ensino bíblico. Aos incrédulos, ou seja, aqueles que não creem em Jesus, está reservada uma ressurreição corpórea, a segunda ressurreição, que servirá para colocá-los diante de Deus, né? É aquilo que as Escrituras chamam de tribunal do trono branco, e a gente tem, eu não vou lidar hoje, mas 2 tribunais, tribunal de Cristo e tribunal do trono branco. Qual a diferença desses 2 tribunais? Tribunal de Cristo será aquele tribunal que Deus julgará os crentes para avaliar as suas obras, aquilo que fizeram para o próprio Deus. Tribunal do trono branco serve para os incrédulos, quando Deus vai julgar todas as pessoas que não creram em Jesus e julgá-los para condenação eterna, tá bom? Mas vamos seguir aí. Eles vão ouvir a sentença de condenação nesse tribunal do trono branco, indo imediatamente para o lago de fogo, para onde o próprio Hades será também lançado, juntamente com Satanás e todos os anjos rebelados e caídos. Eu acho que a gente pode ler aí, Apocalipse 20, 11 a 15. Abra comigo aí sua Bíblia em Apocalipse 20, do verso 11 ao verso 15. Vou ler rapidamente. Diz assim: vi um grande trono branco, acabei de mencionar, e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Pergunta, né? Por que o livro da vida é aberto aqui? Simplesmente para afirmar que aqueles que estavam diante do tribunal do trono branco não tinham seus nomes escritos no livro da vida. Tá joia? Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Citei aí o livro da vida, percebe que lá no verso 15, ele então explica essa razão para nós de forma clara. Seguimos aí então, mais ainda sobre o ensino bíblico. A divergência dos cristãos sobre o assunto do inferno se concentra na natureza do sofrimento no inferno. Em outras palavras, o ser humano tem dificuldades com o inferno. Para eles, é algo difícil de lidar, e sobretudo porque lida com aquela questão de como um Deus, sendo bom, lança pessoas no inferno. Eu vou tentar responder isso de uma forma mais clara e objetiva que pode aí te ajudar a entender isso.
né? Por mais que seja difícil, pense na seguinte questão. Você está aí dentro da tua casa, imagine que você tem filhos, se você não tem filhos, talvez você tenha irmãos ou primos, e num determinado momento você precisou sair de casa e eles ficaram sozinhos. Entrou alguém dentro da sua casa, e dentro da sua casa ele talvez tenha abusado dessas crianças. E aí o que acontece? Você fica sabendo que alguém entrou na tua casa, tu aciona a polícia chega, e quando a polícia chega, prende aquele rapaz e leva ele para julgamento. O que acontece ali? Ele tem uma punição grave, né? Tem uma falta grave, na verdade, e ele está diante do juiz. Diante desse cenário, o que você espera do juiz? Acho que é comum entre nós, é que o juiz seja justo e o juiz condene aquele indivíduo. Porque se o juiz não condenar aquele indivíduo por conta da sua falta grave, o juiz está sendo o quê? Injusto. Então, em relação a Deus e ao inferno, se Deus não condenar o pecador por conta do seu pecado, Deus está sendo injusto. Percebe aqui o paralelo? Mas qual que é a questão? Nós temos dificuldades em entender que Deus, ao condenar alguém, ele é justo, mas quando a gente lida na prática da nossa vida e a gente lida com essa realidade, o que acontece? Nós normalmente temos dificuldades em relação a Deus, mas uma coisa não pode ser separada da outra, tá? Uma coisa precisa estar ligada à outra. Então isso é importante para nós, porque nos ajuda a perceber que Deus precisa ser justo, e ser justo significa reafirmar a realidade da condenação eterna e do inferno eterno. Eu sei que tem muitas outras coisas que poderiam ser discutidas dentro disso, mas vamos ficar só nessas por enquanto, porque a gente tem aí muita coisa ainda pela frente. Joia? E ainda sobre o ensino bíblico, a doutrina bíblica do inferno deve ser estudada sob o prisma da natureza perfeita de Deus. Por isso que eu falei da justiça de Deus. Deus precisa ser perfeito, um Deus perfeito é justo. Então o inferno precisa existir. Sua revelação não enfoca a perdição eterna, mas seu amor gracioso pela humanidade e, consequentemente, no seu perdão e reconciliação. Mas, ainda assim, eu não posso simplesmente negar a realidade da perdição eterna, embora o foco das Escrituras é revelar o amor gracioso de Deus pela humanidade. Ok? Ainda sobre o ensino bíblico. A doutrina bíblica termina por realçar a grandeza do amor divino, o amor de Deus. Se eu pudesse lembrar de um texto que, ou pelo menos dois textos que me chamam a atenção para esse amor de Deus, um deles, Romanos 5:8, Deus prova o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores, e um outro texto muito conhecido, Romanos capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? E ele cita uma série de coisas para lá no final dizer: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Queridos, Deus nos ama. E a maior prova de amor, e a maior prova desse amor de Deus é a cruz do Calvário, quando Cristo morreu em nosso lugar, entregando a sua vida em nosso favor. Tá bom? Dentro desse aspecto do amor de Deus, ele realça esse amor quando ele providencia a salvação. Já citei aí para você o texto de Romanos 5:8. Quando ele revela também a gravidade do pecado, né? As consequências são terríveis. A morte precisa agora fazer parte da realidade humana. Reforça a necessidade de evangelizar, e enquanto nós estamos aqui ainda, é para que o evangelho compartilhado pela nossa boca ainda possa alcançar outras pessoas. E requer uma atitude de gratidão, porque nós somos salvos da ira de Deus. Efésios 2, de 1-6, tem ali para nós de forma muito clara isso, tá bom? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas graças a Deus, porque ele nos vivificou juntamente com Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não vem por obras para que ninguém se glorie. Então está dentro desse contexto aí de Efésios 2, de 1-6. E agora, tendo lidado com esse aspecto de céu e inferno, eu queria então te chamar a atenção
para esses dois temas, que eu diria que são muito importantes para nós. O primeiro deles, a volta de Jesus, e o segundo, o tema da morte, que vão nos apontar para essas duas realidades, do céu ou do inferno, tá bom? Sobre a volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus é claramente ensinada no Novo Testamento e consiste, né, numa firme esperança dos primeiros cristãos. Consistia para eles como consiste para nós hoje. Você tem aí uma série de textos, tá bom? Muito importantes que nos ajudam a perceber essa realidade da volta de Cristo. Mas eu quero, nesse momento, ler aí com você João 14, 1 e 3. Eu acho que esse texto é um texto muito legal para nós e que relembra a ideia do conforto e do consolo, né? Então, quero te convidar a abrir aí comigo João capítulo 14. Diz assim o texto: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, Jesus disse que isso serve de consolo para nós. Lembre-se que aqui Jesus anuncia a sua morte. Os discípulos estão apavorados, perturbados com essa realidade. E Jesus diz o seguinte: não se perturbem, não fiquem aterrorizados. Por quê? Porque, embora eu vou morrer nesse mundo, há algo que nos aguarda quando eu voltar, para que vocês estejam para sempre comigo. Tá bom? Esse eu diria que é um texto muito importante para isso. Embora tenha alguns em negritos, eu quero, nesse momento, citar aí mais um só. Vou pedir para você abrir a Bíblia comigo, em Tito, capítulo 2, verso 13. Tito, capítulo 2, verso 13. Tito 2,13 diz assim para nós: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, nós, cristãos, aguardamos essa bendita esperança quando Cristo há de se manifestar de forma gloriosa e quando ele se revelar a nós. A tradição evangélica conservadora é unânime quanto à crença no retorno literal de Cristo glorificado a este mundo. Todos os cristãos creem nisso. Apesar disso, há discordância sobre como este retorno se dará. E as principais posições escatológicas são as seguintes: você tem alguns que acreditam no arrebatamento antes da segunda vinda, você tem alguns que acreditam na segunda vinda, e dentro desse campo de possibilidades, tem gente que acredita no pré-milenismo, pós-milenismo, mid-milenismo, e tem aí outros aspectos, pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, tem os aliancistas, ou seja, tem um emaranhado de possibilidades que eu não vou tratar aqui hoje com vocês. Eu quero só reafirmar que há unanimidade em crer que Jesus há de voltar. Isso aí é ponto pacífico diante de toda a realidade evangélica hoje conhecida, ok? Um outro detalhe que eu acredito ser muito importante: há inúmeras exortações sobre a iminência da volta de Cristo, né? Exortações à vigilância diante dessa volta repentina e inesperada. Há algumas passagens que diz que ele vem como ladrão e a gente tem que estar preparado para essa volta, né, inesperada do Senhor, e demonstram que esse evento é um evento escatológico que pode acontecer a qualquer momento, né? E é iminente. Esse conceito tem forte apoio nas Escrituras. 1 Tessalonicenses 5, 1 a 3, Filipenses 3, 20, Tito 2, de 12 a 13, Judas 21, Romanos 8, verso 19, 23 e 25,
entre outros textos. A incerteza do tempo da vinda e a possibilidade do seu retorno ser a qualquer momento deve levar os crentes à atitude de prontidão para a sua chegada. Ou seja, queridos, nós precisamos viver enquanto aqui de forma coerente e à luz da realidade da volta do Senhor e do caráter de Deus que nós conhecemos. Como que você sabe disso, Gilson? Vou voltar para o texto de Tito aí que você já está com a Bíblia aberta. Volte para o verso 11 de Tito, capítulo 2. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Nós estamos falando aqui da redenção promovida por Deus na encarnação de Jesus e na cruz do Calvário. À medida em que a graça se manifestou salvadora, ou seja, nós cremos em Jesus por conta da obra da cruz do Calvário, o que nós devemos fazer enquanto aqui? Isso aí é importante para nós. Verso 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Como nós devemos viver aqui? De forma sensata, de forma justa e de forma piedosa. Nós somos chamados por Deus a viver aqui desta maneira. Ou seja, eu já estou salvo, então não preciso me preocupar. Não, você é salvo, e porque você é salvo, de forma a agradecer por tudo que Deus tem feito na sua vida, você vive em conformidade com o caráter de Deus. E à medida que você vive isso, é interessante porque Jesus nos chamou para uma vida e uma vida em abundância. Ou seja, à medida em que nós vivemos na presença de Deus, é uma vida plena, abundante, que será total quando nós estivermos para sempre com o Senhor. Então, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, é também um privilégio viver com o Senhor e para o Senhor, na nossa vida aqui, no tempo que ainda nos resta. Então, olhando aí um pouquinho mais para frente, em relação à questão da morte, a realidade de céu e inferno, elas são possíveis para nós, ou pela volta de Jesus, quando nós formos desfrutar dessas duas realidades, uma delas, né? Ou em relação à morte, que vai nos abrir também para essas duas realidades. Então, falando sobre a morte, não há dúvidas de que a morte é o grande inimigo da humanidade. A gente já leu aí 1 Coríntios capítulo 15. E a mais vergonhosa mancha que paira na face da terra. É o resultado direto da humilhante, é o resultado direto e humilhante da rebeldia da raça humana, e nesse sentido a morte foi algo introduzido na experiência humana como uma consequência do pecado. Ou seja, se Adão e Eva não tivessem pecado, nós não teríamos a realidade da morte. Por isso que é tão difícil para nós lidarmos com a realidade da morte. Hoje está fazendo 1 ano do falecimento do seu Haroldo Heim, alguém que foi muito importante aí na minha vida, na minha história, foi membro aqui da nossa igreja, tive o privilégio de, inclusive, pregar no culto de gratidão a Deus pela vida dele, também de despedida, e a gente tem dificuldades em lidar com a morte. Talvez você esteja enfrentando experiências com pessoas aí próximas de você, talvez da sua família, talvez da igreja, em relação à morte. Lembre-se que a morte é uma experiência que foi introduzida na experiência humana, por conta do pecado. O salário, né, como diz Romanos, o salário do pecado é a morte. Então, ou seja, a morte é por conta do pecado. A gente vai ver isso em Gênesis, capítulo 2, verso 17, Gênesis 3, 19, Romanos 5, 12, Romanos 5, 17, 1 Coríntios 15, 21, Tiago 1, 15, que retratam a questão da morte, e não como ensinam alguns, né? Que o homem tenha sido criado mortal, sujeito à lei da dissolução. Né? A morte é apresentada na Bíblia como uma expressão do juízo de Deus. E ela faz parte da nossa história desde o início por conta do pecado da raça humana, e que nós recebemos esse mesmo resultado, essa mesma consequência desde Adão, mas porque nós fazemos a mesma coisa. Não ache que eu faria diferente de Adão. Eu duvido que você faria diferente de Adão. Basta simplesmente você
dizer se você consegue viver um dia sem pecar. E aí você já tem a resposta que você precisa para afirmar para você que você você cairia na mesma questão que Adão e Eva caíram. Então, não culpe Adão e Eva, mas culpe a si mesmo, porque todos nós pecamos, né? A Bíblia diz isso para nós. Se você quer ler com um pouquinho mais de propriedade, Romanos capítulo 3, verso 10 em diante diz: não há nenhum justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus, todos juntamente se extraviaram e juntamente se tornaram inúteis. Ou seja, não adianta você querer achar que você é diferente de Adão e Eva. Nós somos tudo farinha do mesmo saco, tá bom? Usando um português aí claro para a gente entender. Ok? Sobre a morte, tipos de morte que as Escrituras nos revelam. Primeiro, a morte física, ou seja, o deixar de existir nessa realidade do mundo aqui, né? Mas a alma continua existindo da mesma forma, porém a experiência da vida aqui, ela deixa de existir, que é a ideia da morte física. A morte do corpo, o estado de separação entre o corpo e alma e espírito aí, que eu acredito que sejam a mesma coisa. Estabelecendo o fim da vida no plano físico atual, ou seja, você deixa de existir nesse mundo aqui. Gênesis 3:19 e João 11:14, tá bom? Você tem outro aspecto, que é a ideia da morte espiritual. É o estado de separação entre Deus e o homem. Você tem a morte física, mas morte espiritual é aquilo que todos desfrutam. Na verdade, desfrutar não é a melhor palavra, né? Porque desfrute parece que é algo bom. Mas que todos já estão inseridos, que é no aspecto de não ter mais comunhão com Deus por conta do pecado. E essa morte espiritual, ela perdura na vida de todos aqueles que não entregaram a vida a Jesus. Quando você entrega a vida a Jesus, você passa a desfrutar da vida eterna. Lembra-se lá de João 17, verso 3? Mas aqueles que não entregaram a vida a Jesus estão ainda na morte espiritual, né? E é fruto aí depois da queda do homem. Gênesis 2:17, 3, de 6 e 7 e Efésios 2:1, né? E tem a questão da morte eterna. Qual é a diferença da morte eterna? A morte eterna é aquele momento de condenação eterna em que todos vão, de forma definitiva e clara, estar para sempre distantes do Senhor. Vão desfrutar da morte eterna que não tem mais solução, vão estar separados de Deus, e é aí que entra a ideia de inferno, lago de fogo, e daí por diante, tá bom? É o estado definitivo de separação espiritual entre Deus e o homem, provocado pela não regeneração em Cristo. Ou seja, quem não creu em Jesus, entregou a vida a Jesus, não tem mais jeito, já era, vai desfrutar da morte eterna, que é o inferno e o lago de fogo eterno. Joia? Perspectiva bíblica, então, em relação à morte. A morte é registrada gradativamente na Bíblia. No Antigo Testamento, ela tem uma conotação triste, catastrófica, uma espécie de síndrome generalizada da raça humana. É interessante quando você lê Gênesis capítulo 5, me parece até que o texto é um cemitério. E fulano nasceu, viveu, morreu. O fulano de tal nasceu, viveu tantos anos, morreu. Está todo mundo morrendo ali como consequência do pecado em Gênesis capítulo 3, né? Independentemente da sua situação espiritual, todos vão desfrutar da realidade da morte física, né? Da morte do corpo, a não ser que Jesus volte antes, tá joia? E especialmente para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. É verdade que, em meio à desgraça da morte, raia também a luz da esperança em uma intervenção divina, libertadora para os que confiaram em Deus. Você tem aí Jó, capítulo 19, verso 25. Jó, vendo ali, diante da aflição da sua vida, ele diz algo que dava esperança para ele. Ele diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, ele se levantará. Você tem outros, Salmo 16, 10, Salmo 49, 15, Salmo 73, 24 e Gênesis 25, verso 8. Joia? Ainda sobre a perspectiva bíblica.
No Antigo Testamento não havia uma doutrina desenvolvida sobre o estado intermediário, né? E a ressurreição geral dos mortos. A gente tem que entender também que há o progresso da revelação. A revelação ela está sendo desenvolvida. Hoje nós já temos ela de forma plena e completa. Você vai ver isso em Hebreus, capítulo 1, verso 1 ao 4. Ou seja, as escrituras já estão completas, não há ninguém com revelação nova de Deus, já está tudo aqui escrito. E dentro dessa revelação, hoje a gente consegue compreender melhor, porque a gente já tem toda a escritura completa, o cânon completo, tá bom? O que não era a realidade no Antigo Testamento. Existem expressões de jubilosa expectativa ou de alegria em face da morte, o que sugere uma certa esperança da existência continuada, como aí a gente tem alguns textos. No Novo Testamento, as almas vão imediatamente para o seio de Abraão, né? O paraíso, ou junto de Deus, portanto, para o céu. Então, antes que você vá me perguntar daqui a pouco o que significa esse negócio de seio de Abraão, eu, por algumas vezes, ouvi algumas pessoas ensinando sobre isso, como se fosse um local intermediário em que os cristãos vão para lá para depois irem para o céu. Não tem nada a ver com isso, tá bom? Hoje eu já, por estudar, por ouvir outras pessoas, então entendi a conclusão do que significa isso, esse negócio de seio de Abraão, né? Que é citado unicamente nessa parábola aí do rico e Lázaro, como eu já mencionei em Lucas, capítulo 16, verso 19 em diante. O que significa o seio de Abraão? Então, eu quero te explicar o que significa isso para que você entenda. Só um minutinho. O seio de Abraão, na verdade, é uma expressão idiomática que reflete um momento de comunhão, né? Quando pessoas se reclinavam à mesa e encostavam uma na outra. Para você entender essa linguagem, você precisa lembrar o contexto da época. Jesus está num contexto em que, quando você se sentava à mesa, o que existia na época não era mesas como nós temos hoje. Eu estou aqui sentado numa cadeira, em pé aqui, a minha cadeira aqui, se você olhar, tem encosto, tá vendo? Naquela época não existia isso. As pessoas se sentavam no chão e a forma deles terem apoio ali, um no outro, era que cada um encostava no ombro ou perto do peito aqui um do outro, de forma a escorar as suas costas, desfrutando daquele momento de comunhão junto à mesa. Então, quando Jesus fala aí nesse aspecto do seio de Abraão, é basicamente uma figura de linguagem para apresentar a realidade do céu, em que as pessoas desfrutam dessa comunhão umas com as outras, e também com o Senhor, claro, né? E ao desfrutar dessa realidade, eles estão ali desfrutando com pessoas que já estão lá. E uma delas, adivinha quem é? O Abraão, que é o pai da fé, de quem aqui o texto menciona. Essa ideia de seio de Abraão não é um lugar intermediário, pelo contrário, é a expectativa de estar com o Senhor, de estar na presença do Senhor, de desfrutar da presença do Senhor. Como que eu sei, Gilson, que não é um lugar intermediário? E aí eu vou te pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 1, verso 23. Abra aí comigo, porque esse texto é importante para nós fortalecermos essa convicção e essa ideia. Filipenses 1, 23 diz assim para nós, né? Ora, de um e outro lado estou constrangido. Dependendo da sua versão, diz estou pressionado. Basicamente, o que Paulo está dizendo aqui é que ele estava vendo que ele poderia morrer, porque ele está preso em Filipenses. E ele sabe dessa realidade. E aí ele tem uma tensão no coração de duas realidades. A primeira delas, ele queria permanecer no corpo para um investimento na vida daqueles irmãos, para continuar edificando aqueles irmãos, e ele acreditava que Deus, por meio da oração deles, pudesse libertá-lo. Porém, havia uma outra tensão no coração dele, porque ele sabia que poderia morrer. E essa tensão no coração dele é em relação ao fato de que, após essa vida que morreu, ele desfrutaria de uma realidade
logo posterior à morte. Que realidade é essa? E aí a gente volta para o texto aí, leia comigo, verso 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Percebe aí que Paulo nem dá lugar a essa ideia de um lugar intermediário? Ele diz que morreu aqui, ele está partindo e vai desfrutar da presença, da comunhão de Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Por isso, seio de Abraão e presença de Cristo, eternidade, o céu, se referem à mesma coisa. Claro, de uma maneira e numa linguagem diferente, tá bom? Espero aí que fique claro, espero que a gente não tenha nenhuma pergunta nesse sentido, porque estou tentando aí deixar claro isso para vocês, tá bom? A ideia do paraíso junto de Deus, a ideia do céu. Quanto às almas dos incrédulos, elas vão imediatamente para o Hades, o reino dos mortos, abismo, inferno. Você tem aí várias expressões ao longo das escrituras que revelam essa realidade, tá bom? E ali permanecem até a segunda ressurreição, a ressurreição do juízo, como eu já disse para vocês, a gente leu lá em Apocalipse 20. Quando o próprio Hades será lançado para dentro do lago de fogo, Apocalipse 20, 14, tá bom? Então, os incrédulos já desfrutam do inferno e o inferno será lançado no lago de fogo, conforme Apocalipse 20, 14, tá bom? Ainda sobre a morte. Como os cristãos devem encarar a morte? Primeira delas, como uma promoção para um estágio superior de vida. A gente já leu aí Filipenses 1, 23. Desfrutar da presença de Jesus. Nós vamos direto para o céu. Lembra-se da passagem de Jesus na cruz do Calvário, quando tem dois ladrões, um de cada lado, e aí um deles blasfema, critica Jesus, e o outro fala, você não consegue perceber o que está em jogo aqui? E ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ali é basicamente uma decisão de fé. Ele crê em Jesus, crê que Jesus tem um reino eterno, e ele, ao crer em Jesus, está dizendo, Senhor, lembra-te de mim quando entrares lá. E o que Jesus responde? Hoje mesmo estarás comigo, aonde? No paraíso. Então, é uma promoção para nós. Morreu aqui, nós já vamos direto para a presença de Jesus. Né? Por isso que Paulo ele diz em Gálatas, acho que 2:20, que o viver é Cristo. Enquanto vivo aqui, quero viver Cristo. Mas o morrer é lucro. Por que é lucro? Porque antecipa a realidade de desfrutar da presença de Jesus. Tá bom? É também como um tempo de recompensa e descanso. Então, não estou tirando lá, falei lá atrás, né? Que a gente vai para o céu, vai ter também trabalho e outras coisas, enfim. Mas também é uma recompensa, um descanso. Não tira isso da realidade do céu, tá bom? E é também um momento de encontro imediato com Deus. E aí você tem mais alguns textos que reforçam isso, além de Filipenses, que eu já mencionei, mas eu não vou ler todos aí, porque senão a gente vai ficar muito tempo, tá joia? A gente também tem dentro da morte teorias de pessoas que creem de maneira diferente. Uma delas é a ideia do purgatório, muito aí dentro de uma compreensão católica, né, católica romana, da Igreja Católica, que é a ideia do purgatório, que é um lugar intermediário que você consegue, depois da morte, dar um jeitinho lá, tu paga pelos teus pecados e volta para o céu. Gente, isso não existe, tá bom? Isso aí, inclusive, Lutero, quando promoveu a reforma protestante, uma das coisas que Lutero bateu de forma ferrenha foi essa ideia do purgatório, porque alguns padres, na época, o que eles faziam? Eles, conhecendo dessa realidade do purgatório, eles arrumavam alguns artifícios para você garantir a alma daquele que foi para o inferno para ele ir para o céu. E aí vendiam, na época, tal das indulgências, né? Que eram algo que alguém que estava aqui em vida pagava para o cara que tinha morrido para ele não padecer lá no inferno e para o céu, tá bom? Então, você tem aí algumas coisas dentro disso, tá bom? Lugar intermediário para mortos em pecado, purificação por preces, boas obras dos fiéis
e missas. Por isso que tem a tal da missa do sétimo dia, e outras coisas mais, entre outras coisas mais. Eles baseiam isso em Macabeus, né? Inclusive baseiam em textos do Novo Testamento, textos aí que estão dentro do cano, né? Depois da reforma do cano. Mas você tem refutação clara aí em João 3,36. Eu citei lá atrás João 3,36, mas nós vamos ler agora João 3,36, porque é importante para a gente. Tá joia? Abra aí comigo, João 3, verso 36. Diz assim para nós: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não verá a vida. Ou seja, há uma afirmação categórica. Não adianta preces, não adianta missas, não adianta indulgências, nada disso adianta. Por quê? Morreu sem Cristo, você vai para o inferno, para a condenação eterna. Ok? Tem a ideia também do sono da alma, e são os adventistas aí que defendem essa ideia baseada em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu quero explicar um pouquinho sobre isso para você. É a ideia de que depois da morte as almas continuam a existir, mas num estado de sono ou repouso inconsciente. E a base que eles apresentam da morte como um sono é 1 Tessalonicenses 4,13, de forma aí principal, tá bom? Vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu quero te explicar o sentido do que Paulo escreveu ali, né? E explicar o que é esse tal de sono da alma aí, né? De forma correta, não como os adventistas acreditam, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Diz assim o texto para nós. Diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes quanto com respeito, né, aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quando Paulo ele escreve o Novo Testamento nas suas muitas cartas, Paulo ele trata a morte de maneiras diferentes, e essas maneiras diferentes ele trata usando um artifício de linguagem chamado eufemismo. O que é um eufemismo? O eufemismo é um uso de linguagem branda para retratar de uma realidade ruim, dura, difícil, né? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está retratando a morte, né? Quando ele diz os que dormem, ele está dizendo os que morreram. Só que ele está usando uma linguagem que, tendo em xeque aqui, tendo em questão, em propósito, o consolar os irmãos, lembra que eu citei o verso 18? Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Usar a linguagem do dormir é menos agressiva do que usar a linguagem do morrer, né? Ou seja, eles morreram com Cristo. Então, a gente não precisa ficar preocupado com aqueles que morreram com Cristo, tá bom? Não é que eles estão dormindo, é que eles morreram com Cristo. Quer ver um outro exemplo que Paulo usa também, um eufemismo, para retratar a morte? Vai lá para a segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo está no final da vida, certo? Pronto ali para morrer, e ali, de fato, diferente de Filipenses, ele vai morrer. Olha o que Paulo, ele, então, diz nessa carta, tá? 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 e... O verso 6, né? Já é suficiente. Vou ler o verso 7, porque é um texto muito conhecido. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Percebe aí? Primeiro eufemismo. Oferecido por libação. Em outras palavras, Paulo aqui está dizendo uma linguagem para se referir à morte, uma linguagem que era muito comum do contexto do Antigo Testamento, como uma oferta que é derramada ao Senhor. Ele entende que a sua vida é uma oferta ao Senhor. E ele está morrendo por conta de Cristo. Ele usa uma linguagem de eufemismo.
uma outra, mais para frente. E o tempo da minha partida é chegado. Paulo está falando da morte, continua falando da morte. E ele usa a expressão partida para se referir à morte. Ele está partindo desse mundo. Ele está partindo dessa vida aqui. Ou seja, ele está morrendo nesse mundo. Ele está... não está morrendo, né? Ele está prestes a morrer nesse mundo. Ele está prestes a entregar a sua vida aqui ao Senhor. Por isso, é a linguagem do eufemismo. Então, não existe sono da alma, existe morte. É essa linguagem bíblica que o Novo Testamento nos apresenta, ok? Tendo explicado aí, você tem mais algumas bases aí que você pode usar, mas eu não vou entrar nelas para a gente seguir aqui. Outras teorias sobre a morte. A ideia do aniquilamento, dentro do aspecto do inferno. Lembra que eu falei dessa possibilidade, dessa teoria? Ela tem relação à morte, né? Quem acredita nisso? Testemunhas de Jeová, os adventistas também, recentemente, e alguns conservadores também creem nisso, que os mortos no pecado serão destruídos por Deus. Isso aqui está atrelado àquela dificuldade com o inferno. Volta lá de novo, mas aquela ilustração que eu usei sobre Deus ser justo nos ajuda a reforçar isso. Variações, né, sobre o aniquilamento. O extincionismo, o homem foi criado imortal, mas perde a imortalidade se morre em pecado. Você tem também a imortalidade condicional, o homem foi criado mortal, mas ganha a imortalidade a partir da sua conversão. A gente tem aqui duas compreensões, uma partindo de um lado, a outra partindo do outro, tá bom? A base bíblica que alguns advogam para isso aí, que falam disso daí, mas você também tem refutações nas escrituras e nós não cremos nisso, ok? Não tem... A alma, para nós cristãos, pelo menos na minha compreensão, ela é imortal. E essa imortalidade, ela desfruta no céu ou no inferno, ok? Tem também que alguns acreditam que a ideia da segunda oportunidade está dentro do universalismo, né? O destino do morto dependerá da sua decisão entre a morte e a ressurreição. Aí alguns têm uma base bíblica, mas você também tem refutações. João 3,36, já mencionei ela para vocês, a gente já leu, é uma delas. E tem também, aí dentro do espiritismo, alguns que acreditam na ideia da reencarnação, que na morte a alma se separa do corpo, fica vagando aí no mundo dos mortos, né, até se reencarnar para um aperfeiçoamento de existência. Ou seja, cada nova vida é uma nova oportunidade para você aí poder melhorar o que você não conseguiu na vida anterior, né? Faz o menor sentido. E por que não faz o menor sentido? O texto categórico para nós que refuta isso é Hebreus 9, 27, né? Ao homem foi dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, morreu uma só vez. Depois você vai lidar com o juízo. Por isso que morreu sem Cristo, vai para o inferno. Morreu com Cristo, vai para o céu. Morreu, você enfrentará o juízo de Deus, independente da sua condição, tá bom? Texto de Hebreus 9, 27, categórico para nós e nos ajuda aí nesse sentido, ok? Sobre a imortalidade da alma, isso é importante, quero reafirmar isso. Apesar de que a morte é o fim físico do homem, não se deve pensar que a morte estabeleça o fim da pessoa, da alma, tá bom? Assim, a morte pode ser definida como a dissolução da união existente entre espírito ou alma, espírito e alma é a mesma coisa na minha compreensão, e o corpo. Nesse sentido, a alma não cessa de existir, tá bom? A alma é imortal, é eterna. E o ensino bíblico é de que todos serão ressuscitados, os salvos terão vida eterna, junto de Deus, essa vida eterna que nós já começamos a desfrutar aqui, conhecendo a Deus, João 17:3, e os ímpios não regenerados terão morte eterna longe de Deus, em permanente tormento. Tá? Então, a Bíblia é muito clara nesse sentido. Ainda sobre a imortalidade da alma. Apesar das Escrituras não declararem explicitamente a imortalidade da alma, elas
pressupõe claramente em muitas passagens que o homem continua a sua existência incorpórea, consciente após a morte. Você tem no Antigo Testamento alguns, você tem também no Novo Testamento outras, como a imortalidade dos justos, a imortalidade dos ímpios aí, e pensando aí, citando um outro teólogo chamado Luiz Berkhoff, tá bom? Dentro da teologia. E eu encerro aqui a minha palestra com vocês, né? Abrindo a oportunidade aí de possíveis perguntas que vocês tenham. Desculpe pelo tempo, 1h30, eu sei que é pesado, mas para lidar com tudo isso, e tem muita coisa que não foi lidada também, né? Eu creio aí que pode ter sido, espero ter sido, né? O suficiente para você compreender essa questão dessa realidade entre céu e inferno. Tá joia? Então, está aberto aí, o Vinícius abre, não sei como é que ele quer fazer aí, mas fiquem à vontade. Se eu conseguir responder as perguntas, eu respondo. As que eu não conseguir, eu passo para o pastor Marcos aí, que ele faz para mim, tá bom? Eu já sei o que está acontecendo, né? É porque Posso? para eu Não, compartilhar a tela, eu tive que me tornar um anfitrião, foi isso? não. Isso. Aí eu passei o Posso? host para você. Então deixa eu passar de volta para você, que aí não fica... Joia. Agora está aí no controle do Vinícius ali, ele Posso? libera, e aí fica a critério dos irmãos aí. Posso fazer pergunta? A minha pergunta a Bíblia fala em alguns lugares sobre céus, terceiros céus, outros céus. Para você, pastor Gilson, quantos céus existem? Deixa eu abrir o microfone, né? É que, especialmente, acho que é 2 Coríntios 12 que fala isso, né? O céu dos céus e daí por diante, né? Mas acho que, basicamente, o que está aí dentro dessa compreensão de céu é que você tem o céu que se refere a essa atmosfera aqui, né? Ao nosso sistema aqui, e você tem a realidade do céu. Eu, assim, ainda não estudei a fundo isso, né? Porque ele fala até o terceiro céu, se eu não estou enganado, né? Mas eu acredito que você tem pelo menos duas, né? Questões de céu. A nossa atmosfera aqui, a nossa realidade, e a ideia de céu, presença de Deus, né? Então, eu acho que é mais isso. Se Paulo cita 3 ali, bem possível que ele esteja se referindo, à questão da nossa atmosfera, o outro em relação à nossa ao universo, né, a nossa galáxia, e o terceiro é essa realidade da presença de Deus. Eu acredito que seja isso, tá bom? É só para confirmar, o texto é 2 Coríntios 12 mesmo, tá? 2 Coríntios 12, do verso 1 até o verso 6, que falam sobre isso. O Gilson, pastor, o que você tem a nos dizer sobre a questão do tormento eterno lá no inferno? Você poderia nos dar algumas dicas? Em que sentido? Né? Você fala em relação ao sofrimento? Como será? Se você tem alguma noção, algum entendimento de como que se dará esse sofrimento lá? Já vi.
cutucando Ó, coisa a Cris está assim. perguntando aqui se vai ter o diabinho ficar cutucando as pessoas lá o tempo todo. Eu sei que eu sei que é uma questão assim muito que mexe muito com a nossa imaginação, né? O que vai acontecer lá, né? Eu não sei se vai ter o diabinho lá espetando, isso eu não sei. Pelo menos as escrituras não falam, não relatam isso, né? O que a Bíblia ela é muito clara, eu acredito em duas informações, né? A primeira delas é que haverá choro e ranger de dentes, né? A Bíblia diz isso com muita clareza, ou seja, haverá um lugar de sofrimento. As pessoas, imagino que o choro pode ser em relação a remorso, de não ter aproveitado as oportunidades de entregar a vida a Cristo, o choro de desfrutar de um lugar de extremo pavor, né? A ideia do ranger de dentes é alguém que está em sofrimento agudo, né? Nesse sentido, muito provavelmente pela a ideia do fogo, do calor que o inferno supõe aí para nós. Mas eu acredito que uma outra coisa que também diz respeito a esse ambiente é que é a ausência de Deus, né? No sentido de não ser possível desfrutar a presença de Deus, né? E eu acho que isso é muito mais difícil até do que o próprio sofrimento, porque eu sei que isso lida com o fato de que Deus é onipresente e Deus está em todo lugar, mas eu acredito que na questão do inferno é que as pessoas que estarão ali, elas não vão ter condições de desfrutar dessa presença de Deus, né? Eu sei que tem muitos outros detalhes aí, a gente acaba podendo entrar em outras discussões, mas eu acredito que essas duas coisas aí é onde a Bíblia vai e até onde eu devo ir também, né? Para a gente não ficar imaginando o que pode ter lá além disso, né? Olá, pastor Gilson, tudo bom? Tudo Está me bem? escutando muito bem? Estou ouvindo. A minha pergunta é referente assim, aos momentos atuais hoje que nós estamos vivendo, devido à pandemia. Hoje a gente vê muitos vídeos falando sobre o fim dos tempos, né? Mas você não vê muita clareza, né? Muito ensinamento, princípios bíblicos. E hoje a gente vê hoje a igreja, às vezes até a igreja cristã, perdida nesse assunto. Como que você entende hoje, no meio cristão, como que hoje as igrejas se comportam? Como que você entende isso? Realmente você tem assim muitas vertentes, muitas pessoas que têm crenças e convicções e que elas são variadas, diferentes. Tem gente que acredita numa coisa, tem gente que acredita em outra, mas basicamente, eu fiz questão de afirmar isso, né? Para todo cristão, para todo salvo, nós lidamos com a realidade da vinda de Cristo, né? Da segunda vinda dele, independente de que ramo do cristianismo a gente esteja, todos são unânimes em dizer que a segunda vinda de Cristo ela é clara. O que as escrituras apontam para nós é que você tem as situações, você tem eventos que antecedem essa vinda de Cristo. Um texto talvez muito claro é, por exemplo, Mateus, acho que 24, 23, 24, que relatam algumas dessas coisas, e há muita discussão, muito questionamento se realmente é o que a gente está vendo, se não é, como é. Mas Jesus deixou e disse o seguinte: quando vocês virem essas coisas acontecendo, sabeis que o reino de Deus está próximo. Em outras palavras, né? A volta de Cristo está muito mais próximo do que estava na época que o Novo Testamento foi escrito. E, segundo o que eu, inclusive, falei, ela é iminente. Ou seja, a qualquer momento Cristo pode voltar. E olhando hoje para o que tem acontecido mundo afora, irmãos, eu Gilson, particularmente, acredito que nós estamos às portas da volta de Cristo. Acho que o grande cuidado, e a gente precisa ter, e aí foi aonde outros erraram, é aquele negócio de querer datar quando Jesus vai voltar, né? Todo mundo que tentou fazer isso não deu certo.
Eu não tenho como datar quando Cristo vai voltar. Mas olhando para tudo que nós estamos enfrentando, eu vejo com muito mais expectativa de que a gente está às portas da volta de Cristo, né? Gostaria, né, que fosse enquanto eu ainda estiver aqui, porque aí eu não preciso passar pela experiência da morte. Mas eu não tenho como datar. No entanto, eu acredito aí que nós estamos muito próximos. Respondeu aí? Ajuda? Mais alguma? Ou a gente encerra? Eu acho que não tem mais, acho que dá para encerrar já. Mais alguém tem alguma dúvida? Se tiver, só abrir o áudio aí. Bom, a gente pode ir encerrando. Pastor, o senhor pode orar para a gente encerrar, por favor? Pastor Marcos. Já ia falar, qual pastor? Pastor Gilson, muito obrigado pela sua prontidão em aceitar o convite. Obrigado pela sua disposição, pelo carinho, respeito aí, pelo compromisso que o pastor tem tido com Deus aí, a sua família aí, com o reino aí, em